Gente boa do meu Brasil varonil e mulheril também, e da comunidade lusófona do planeta Terra, portugueses, moçambicanos, angolanos, etc. Todo mundo que fala português e entende o que eu falo é bem-vindo aqui no canal. Eu pretendo expandir os meus comentários a questões não só do Brasil. Já comecei, esse vídeo vai ser o quarto vídeo, se não me engano, sobre a questão do Carlos Fino, né, que fez uma tese falando sobre um estranhamento sobre o Brasil e Portugal, mas eu pretendo falar também eu sou descendente de português, tenho muito interesse pela coisa portuguesa no geral. Eu acho que como brasileiro não deveria ser diferente, apesar de que para muitos brasileiros mas pretendo expandir também aqui os meus vídeos para questões que envolvam outros países lusófonos, da África, até o Timor-Leste. Eu quero ir. Pois bem, continuando com o vídeo anterior, eu estou comentando os comentários que foram feitos. E eu estou aqui no comentário do senhor José Luiz Maia Borges, que foi bastante, eu acho que sem noção nos seus comentários. Ele fala, por exemplo, que o Portugal roubou o ouro e o pau-brasil do Brasil e que deveria haver uma compensação. Bom, isso é uma discussão que remete até a outras questões do cenário internacional, de relações entre outros países. Mas, veja bem, se formos pensar, assim como bem disse acho que é o Luiz Antônio que responde a ele aqui, né, os portugueses teriam que pedir compensações aos mouros, que ficaram lá em Portugal durante um bom tempo, possivelmente exploraram coisas lá da terra, etc. Teriam que pedir aos romanos, que chegaram lá antes dos mouros. Teriam que pedir compensação aos germanos, os germânicos que chegaram lá, né, no final do Império Romano. Ou seja, e aí os lusos originais tinham que pedir compensação. Bom, aos celtas, só que os celtas não existem mais como organização política estatal, né? Mas os mouros também não, mas tem os países do norte da África ali que eram a base da expansão moura para Portugal. São coisas assim, são completamente sem sentido, são chavões, né, que as pessoas usam quando acham que sabem muito, que têm muita noção, mas não estão apenas repetindo chavões. Estão apenas repetindo chavões. O Brasil, quando Portugal chegou aqui em 1500, né, Pedro Álvares Cabral e tal, o Brasil não existia. As pessoas falam do Brasil de 500 anos atrás como se o Brasil existisse. O Brasil é uma organização política, estatal, né? Assim como a Argentina é uma, como os Estados Unidos são. Os Estados Unidos não existia em 1500. A Argentina não existia em 1500. A Itália, se você voltar ao século XIX, a Itália, país, não existia. Aí pessoas vão falar, mas como assim? Que escutam a história de Roma e tal. Gente, a terra está lá, a terra que a gente pisa está aqui, né? Mas o que a gente representa como país, quando você abre lá o mapa, né, um atlas geográfico, você vê lá a representação do teu país ou de outros, aquilo ali é uma invenção humana, uma criação humana. Aquela linhazinha, por exemplo, a Itália, né, que tem o formato da bota, a famosa bota. Aquilo ali é uma invenção humana, quer dizer, o litoral italiano ele tem aquela conformação, né, a parte sul da Itália e tal. Mas a fronteira determinada lá no norte, e mesmo o fato de que toda aquela extensão de terra no formato de bota é ocupada por um estado-nação chamado Itália, isso é uma coisa, por exemplo, que recente. Se você volta no passado não muito remoto, antes da formação do Estado italiano no século XIX, você tinha cidades ali. Gênova era
uma nação independente, um reino, uma cidade independente. Veneza era outra, né? A Itália é uma coisa recente. A Alemanha não existia. Basta, olhem, vejam o mapa da Europa do século XIX. Existiam outros países ali, a Prússia, né? O Império Austro-Húngaro. O que a gente chama de Alemanha é uma construção relativamente recente. Nesse sentido, o Brasil é mais antigo do que a Alemanha. O Brasil consegue a sua independência em 1822, então a partir de 1822, o Brasil, aí sim, ele é uma nação independente, é um Estado-nação. Antes, ele fazia parte de Portugal. Ele era um território português. Entendem? Então, essa afirmação aqui, roubaram o nosso pau-brasil. Nosso quem? De quem? Quem é nosso? Nosso quem? Você estava lá? Você era o dono do pau-brasil? Você não. Você está falando do quê? Do Estado brasileiro? O Estado brasileiro não existia. O Estado brasileiro como nação independente não existia. É engraçado porque as pessoas... O Luiz Maia Borges, né, diz ele que é descendente de portugueses. Bom, as pessoas não são pelo menos não afirmam que são descendentes de índios. Veja bem, se você é um índio não misturado, ou uma pessoa que assume a sua identidade indígena, independente de ter outras, como uma pessoa negra mestiça, mas que resolve assumir a sua africanidade, a sua negritude, né, como a sua opção, entre aspas, racial, primeira, né? Essa pessoa pode até falar sobre que a questão da escravidão foi terrível, a questão dos índios foi terrível. Nós tínhamos, aí, segundo estatísticas que são até um pouco controversas, mas que dizem que nós temos aí, quem sabe, 3 milhões, 5 milhões, 6 milhões de índios no Brasil, né? Hoje em dia a população indígena no Brasil está por volta de 1 milhão. Isso a gente está falando daqueles índios que nos censos se autodenominam índios, porque tem muita gente que é descendente de índio e não se autodenomina índia, né, indígena brasileiro. Então talvez seja até mais. Mas se você não pertence a essas etnias, se você é um brasileiro que é descendente de portugueses, ou descendente de europeus, ou de libaneses, ou de japoneses, ou de qualquer outra etnia que veio de fora para cá, isso só foi possível por causa do Estado que existia, criado pelos portugueses. Os italianos que estão no Brasil hoje, eles estão num país chamado Brasil, porque esse país foi criado pelos portugueses. Os sírios que estão aqui, os libaneses, os japoneses. Veja que quando a imigração começou para o Brasil, né, na segunda metade do século XIX, quer dizer, já no início do século XIX, mas ela toma mais vulto a partir da segunda metade. Na primeira metade nós éramos colônia, depois passamos a ser país independente. O nosso imperador, né, era um português, as nossas elites todas eram portuguesas. E depois, mais tarde, o imperador era filho de um português. Então, não dá para entender muito bem o pensamento das pessoas. Acho que existe aí um erro lógico, de entendimento da coisa. Eu espero que esse vídeo, se o Maia Borges assistir, que ele entenda o que eu estou dizendo, que outros também venham a entender. Muito bem, vamos ver se tem alguma coisa aqui que ele continua aqui. Bom, depois ele quando o Luiz Antônio fala que ele tem orgulho da história, assume integralmente, inclusive dos erros e tal, aí o Maia Borges fala, começamos a não entender, reconhecer já é um começo, mas ele não reconhece as questões históricas básicas, né? Não reconhece. É uma pena. Bom, aí vamos ver aqui se tem um outro... Não, ainda aqui ainda no Maia Borges,
Ele diz assim, depois que o cidadão João Sousa dá uma resposta para ele, ele fala assim, que vocês precisam entender o seguinte, o ouro já foi, para o Brasil já foi, muitas outras coisas também. Eu entendo isso, não sou idiota, mas foi ele que afirmou, mas foi ele ele que falou num comentário anterior, né, num comentário dele mais acima, que o ouro e o pau-brasil tinham sido extraídos pelos portugueses, roubados pelos portugueses. Se ficarmos nessa, o mundo vai entrar em um loop eterno. Mas foi ele que afirmou isso. Foi ele que começou essa discussão afirmando isso. A minha discussão é a seguinte, como alguém pode achar que isso era direito? Bom, acabei de explicar a questão do Estado, nação, etc. e tal. O Portugal, no século XII, Portugal já tinha um governo, né? Já tinha a mesma fronteira que tem hoje, eu acho que se mudou alguma coisa, foi mínima, foi muito pouca, né? A mesma fronteira, uma língua única, uma religião única, né? E teve uma sucessão de governo. Teve um períodozinho ali, né, de alguns anos, algumas décadas, que houve uma união entre as coroas de Espanha e Portugal. E Portugal ficou submetido à Espanha. Mas, passadas essas décadas, os portugueses retomaram a sua separação, a sua independência total da Espanha. Então, é em relação a isso que eu estou me falando. Estado, o que a gente chama de país hoje, né? São os Estados-nações. Isso é uma invenção recente. Os índios não tinham Estados-nações, os índios não tinham países. São coisas distintas. Bom, gente, então, basicamente aqui desse cidadão é isso aqui, né? Essa doideira. Agora tem um outro cidadão aqui, que é o americano BR. Americano BR, ele diz o seguinte, mesmo assim continuam sendo o primo pobre esquecido da Europa. Bom, eu mandei uma resposta para ele, né? Eu mandei uma resposta para ele falando o seguinte, falei o seguinte para ele, falei, bom, as coisas não são permanentes, nem se conservam eternamente. Portugal teve momentos piores, porém desde abril de 74, na minha humilde avaliação, as coisas vêm melhorando, às vezes com alguns recuos momentâneos, mas retornando o progresso logo em seguida. Algumas outras nações europeias, por outro lado, vêm experimentando uma decadência inexorável há décadas. Inglaterra e Itália são bons exemplos. E aí eu vou tentar explicar isso. Bom, a Inglaterra foi o maior império do mundo. No século XIX, a Inglaterra tinha um poder absurdo. Hoje em dia, o que a Inglaterra é? Senão um país subordinado aos interesses americanos. A Inglaterra, ela tem que subordinar toda a sua política externa à política externa norte-americana. É claro que ela tem vantagens, é claro que ela é uma subordinada de luxo, né? Ela tem vantagens. Se não fosse essa subordinação, ela estaria muito pior. É um país pequeno, uma ilha, população pequena, não tem riquezas naturais muito grandes e tal, então fica difícil competir. Gente, vou parar por aqui. Vou fazer um próximo vídeo depois. Tchau.